Boa tarde, então, a todos que estão nos assistindo. Eu sou Ana Carolina Fernandes, a coordenadora do programa de pós-graduação em nutrição da UFSC, o PPGN. Esta é uma aula aberta da disciplina de delineamento de projetos de pesquisa. É uma disciplina do doutorado do PPGN e é uma aula que nós geralmente ministramos com o avançar do semestre, mas que a gente entende que ele pode ser interessante para outros alunos de doutorado do nosso programa e de demais programas, assim como para alunos do mestrado, para entenderem também os processos, e para os professores. Então, achamos que essa aula é muito bem-vinda para a gente incluir na programação da Semana do Acolhimento de 2022 e transformá-la numa aula aberta. Eu também sou responsável por essa disciplina e o professor Luiz Guilherme Antoniati Guglielmo é um dos professores da disciplina e o responsável por esta aula sobre fontes de financiamento da pesquisa em nutrição. É claro que as fontes elas são em comum com outras áreas, mas né, o Luiz Guilherme ele vai acabar focando um pouco mais na nossa área da nutrição, mas também para outras pessoas que forem de outras áreas isso pode ser interessante, né? E o Luiz Guilherme, então, ele vai trazer para nós uma introdução sobre essas fontes de financiamento, abrir um pouquinho mais algumas questões de CNPq, alguns editais que são importantes para nós, né, para financiamento de projetos, principalmente, bolsa de produtividade. Outros tipos de bolsa a gente não vai entrar muito aqui agora. E nós vamos aí, a partir das 3 horas, abrir o espaço para que a FAPESC se manifeste com relação às suas possibilidades de financiamento também, né? Então, a gente teve aí a confirmação do professor Fábio Zabotti, que é o presidente da FAPESC. Ele, só para explicar para vocês, ele acabou sendo chamado para um outro compromisso com o governo do estado, agora às 2 horas. Então, ele vai entrar às 3 horas, que ele vai estar na estrada, ele vai fazer uma introdução para nós. E a Débora da FAPESC vai continuar a apresentação falando dessas oportunidades que a FAPESC tem. Né? Então, nós achamos bastante importante ter esse espaço, que a FAPESC, principalmente nesses últimos anos, tem sido muito atuante para financiamento no nosso estado, tem aberto muitas oportunidades, e esse é um espaço interessante para a gente mostrar, de uma forma resumida, essas oportunidades, sobretudo na nossa área da saúde e da nutrição. Então, eu passo a palavra agora para o professor Luiz Guilherme, para ele iniciar. E se vocês quiserem mandarem dúvidas, perguntas no chat do YouTube, a gente tem as nossas administradoras aqui na sala que vão passar para nós. E aí eu converso aqui com o professor Luiz Guilherme para a gente ir respondendo as dúvidas e questões com vocês também, tá? Então, fiquem bem à vontade. Espero que aproveitem bastante, que vocês vão aproveitar bastante esse conteúdo. Não esqueçam de assinar a lista de frequência também no chat do YouTube, que nós vamos emitir certificado via UFSC para vocês, que vai por e-mail depois, tá? Para quem não tiver registro no site dos certificados ufsc.br, a gente pede que façam também, porque é a própria página de certificados que aciona vocês quando a gente coloca o CPF e o e-mail lá para que vocês tenham acesso aos certificados. Então, dados os recados paroquiais, eu passo a palavra para o professor Luiz Guilherme. Muito obrigada, Luiz Guilherme. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os presentes. Queria agradecer à professora Ana pelo convite e também parabenizar por essa excelente organização, né, da Semana de Acolhimento, né? E o meu desafio é abordar um tema, né, que é um conteúdo da disciplina, né? E eu vou fazer uma introdução sobre as fontes de financiamento da pesquisa em nutrição. Ana, como eu não estou conseguindo ver, né, pelo retorno, o som está bom? Precisa aumentar? Sim, não, estamos escutando adequadamente. Qualquer coisa também, como você não vai estar com acesso aqui ao chat, eu abro o microfone e falo as dúvidas aqui também. Tá bom, então obrigado. Então, como a Ana já colocou, meu nome é Luiz Guilherme, eu sou professor do Departamento de Educação Física e credenciado, né,
como docente permanente no programa de pós-graduação em nutrição e também no programa de pós-graduação em educação física. Também sou coordenador do Laboratório de Esforço Físico, do CDS, né? E eu deixo aqui o convite para vocês, o link, né? O site, o e-mail e os telefones. E deixo o convite que estou sempre aqui no laboratório. Quem quiser conhecer o laboratório, estamos aqui à disposição de vocês. Então, o principal objetivo dessa aula aberta da minha parte é apresentar uma breve introdução sobre as fontes de financiamento de pesquisa. É lógico que são muitas fontes e muitos editais, mas isso vai ser abordado de forma mais aprofundada na disciplina, né? Então, aqui o objetivo é apresentar uma breve introdução sobre algumas fontes financiadoras e alguns editais, né? Então, em relação aos órgãos e agências de fomento, né, eu destaco aqui o CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma fundação de fomento à pesquisa dotada de personalidade jurídica, de direito privado, vinculado ao MCT, Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Então, eu vou abordar alguns aspectos do CNPq um pouco mais aprofundados. A CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma entidade pública vinculada ao Ministério da Educação, ao MEC, né? A FINEP, que é financiadora de estudos e projetos, né? Normalmente voltada a projetos com frequência institucionais. Eu também vou destacar a FINEP na apresentação. Obviamente, eu não vou abordar a FAPESC, né? A Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina. E citei aqui também a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Bom, começando com o CNPq, né, eu vou abordar uma breve composição, embora o organograma ele é um pouco mais complexo, né, mas a composição do CNPq de forma mais resumida, né, e aí tem os dois destaques, né, que é o Conselho Deliberativo, a diretoria executiva, os comitês de assessoramento, que é um destaque que eu coloquei aqui, a comissão de integridade na atividade científica e a comissão de ética, né? Então, nos dois próximos slides, vocês vão entender porque eu coloquei aqui os comitês de assessoramento, né? Em relação ao Conselho Deliberativo, o presidente, o professor Evaldo Ferreira Vilela, que é a formação acadêmica, doutorado em Ecologia Química, né? Mas essas informações também estão todas disponibilizadas no site do CNPq, né? E aí, em relação, né, aos comitês de assessoramento, né, eu gostaria de reportar esse artigo 12 da resolução. Ela é um pouco antiga, mas é interessante, né, que compete aos comitês de assessoramento, né? Isso é importante para o CNPq, participar do processo de planejamento, avaliação, acompanhamento e análise das ações relativas às áreas do conhecimento em que atuam, contribuir para a formulação de programas e planos de desenvolvimento científico e tecnológico, recomendar à diretoria executiva ações de fomento, né? E analisar as solicitações de bolsas e auxílios, elegendo critérios específicos de julgamento, emitindo parecer fundamentado quanto ao seu mérito científico e técnico e a sua adequação orçamentária, e recomendando ou não a sua concessão, que é a atribuição da diretoria executiva, né? Então, por que eu coloco o conselho aqui, né, os comitês de assessoramento, né? Porque tem o comitê de assessoramento da área da nutrição
que não que acabou sendo deletado aqui da minha apresentação, né? Enfim, mas depois, quando finalizarmos a apresentação, eu posso pegar essa tela de novo, né? Então, esse comitê de assessoramento da área da nutrição tem como objetivo avaliar, né, os editais que a área da nutrição encaminha, né, para o CNPq. No final da apresentação, eu busco novamente essa tela para mostrar para vocês se tiverem alguma perguntas ou dúvidas. Está mais abaixo, professor Luiz Guilherme, da apresentação, onde estava... Quando você fala do COSAL, pode deixar aqui. Tá lá. Oi? Ele está nos slides mais adiante, quando você fala do Comitê da Nutrição da Saúde Coletiva. Pode deixar, vai aparecer. Tá, mais para o final. Isso, mais para o final. Tá, tudo bem. Então, em relação aos editais do CNPq, tá? Um edital que é bem comum, frequente, todos conhecem, o edital universal, né, do CNPq. Coloquei aqui o número 18 de 2021, que foi um edital um pouco diferente dos anteriores, né? Então, o objetivo é apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação do país, qualquer área do conhecimento, né? E esse edital de 2021, ele foi caracterizado, né, por duas faixas. A faixa A, eles chamaram de grupos emergentes, com valor de R$165 mil, e a faixa B, com grupos consolidados, com valor superior, R$275 mil, né? E tinha um aspecto interessante para a faixa A: o proponente, coordenador do projeto, não poderá ser beneficiário de bolsa de produtividade em pesquisa, né? Então, os pesquisadores que possuem bolsa de produtividade, né, deveriam concorrer à faixa B. Então, o edital bem frequente do CNPq, né, o edital universal, só que no ano passado ele apresentou algumas características diferentes dos outros anos, até em relação à descrição do projeto, né, ao número de caracteres de cada item, que foi muito resumido. E para o cálculo do valor, né, do projeto solicitado, estava associado ao número de participantes. Então, o número de doutores para os dois, aí tinha um cálculo, multiplicando 1,1 pelo número de doutores, no máximo 10, vezes R$15 mil, aí você tinha o valor máximo pretendido. Então, era dessa forma que foi feito o edital do ano passado, o edital universal. Importante aqui também destacar o que são os itens financiáveis nesse edital, né? O custeio, material de consumo, serviços de terceiro, né? Isso é muito importante, sobretudo quando tem, né, as despesas acessórias de importação. Normalmente o pesquisador não prevê e depois tem que pagar as despesas de importação, né, que não estavam previstas nos valores. Então, é importante o item de custeio, né, e passagens e diárias, né, de acordo aí com o projeto de cada um, né. Obviamente, de acordo com as tabelas de valores diários aos individuais relacionados do CNPq. E capital, né, equipamento e material permanente e material bibliográfico. Obviamente sempre tem cortes nos valores solicitados e nem sempre nós conseguimos comprar todos os equipamentos descritos no projeto. Isso já é esperado, né? Além disso, nós podemos solicitar bolsas nesse edital, né? Iniciação científica e de apoio técnico. Destaco aqui alguns aspectos interessantes, que são os critérios de análise e julgamento. Muito importante, a primeira coisa que eu leio no edital são os critérios de análise e julgamento, para eu fazer minha proposta, né? Então, vocês que vão, né, sobretudo aí
discentes, né, que vão finalizar aí o doutorado, né, e poderão submeter projetos, né, independente do edital, né. Sempre importante avaliar os critérios de análise e julgamento, né, para que você faça uma proposta tentando atingir o máximo de ponto em cada critério desse. E o edital, né, que também, um outro edital que é lançado todos os anos, né, que é a Bolsa de Produtividade em Pesquisa. Aqui eu coloquei o edital 04 de 2021, o edital de 2022 já foi lançado, né, e o prazo de submissão também foi há 2 meses atrás. O objetivo é a concessão de bolsa do CNPq da modalidade de produtividade em pesquisa, né, em relação aos critérios de elegibilidade indicados abaixo, né, são obrigatórios, né, e se você não cumprir esses critérios, a proposta será indeferida, né? Então, sobretudo quanto ao proponente, né, para estar apto a receber a bolsa de produtividade em pesquisa na categoria 2, ter obtido o título de doutor ou livre docente até o ano de 2018 e também os critérios de bolsa de produtividade para a categoria 1, né? Obviamente que quem está sendo inserido agora no sistema, né, e não apresenta a bolsa, ele vai primeiro ter que ser contemplado, né, aprovado na categoria 2. Né? Então, bolsista de produtividade categoria 2, posteriormente, depois do prazo de 3 anos, né, na qual o projeto é finalizado, ele pode submeter novamente a proposta e aí ele pode subir de categoria, que seria a próxima a 1D. Né? Então, dificilmente as categorias são, né, puladas. Ninguém inicia na categoria 1 ou sobe de 1D para 1D. Né? Isso não é uma coisa frequente. Né? Nos últimos anos, eu não vi nenhum proponente que subiu de categoria dessa forma. E os bolsistas de produtividade, né, de cada área têm que cumprir algumas atividades durante o ano, né, que são os pareceres de todos os editais do CNPq. Então, o bolsista de produtividade recebe, né, para avaliar os projetos também de bolsa de produtividade, de estágio pós-doutorado, né, no Brasil ou no exterior, doutorado sanduíche, enfim, né. Essa é uma função, além, né, do desenvolvimento da pesquisa, o bolsista tem como função fazer a avaliação dos outros editais do CNPq. Então, a proposta ela deve incluir projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação. A sua ausência implicará no indeferimento do pedido, né? Então, recomenda-se, né, colocar na proposta, resumo, objetivos, recomenda-se, né? Não significa que a ausência de um desses itens ou a inclusão de outros, a proposta será indeferida, né? Então, resumo objetivos, metodologias, resultados esperados, relevância e impacto do projeto para o desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação, né? A compilação sucinta das atividades de pesquisas desenvolvidas, considerado pelo requerente, né? As mais relevantes, indicando a produção gerada por elas. Aqui é até o ano de 2021, porque é referente ao edital do ano passado, desse ano, né? Então aqui teria o ano de 2022. E demais informações relevantes sobre o projeto a ser desenvolvido. Então,
é importante pelo menos colocar esses itens recomendados, né? Não há necessidade de ter uma revisão de literatura extensa no projeto do edital referente à Bolsa de Produtividade em Pesquisa. E novamente, em relação aos critérios, né, para julgamento, né, são muito importantes. Então, a avaliação da proposta, né, envolve, né, os critérios descritos, né, na tela que vocês estão vendo, né, em que o pesquisador tem que, no momento da submissão, né, ler com atenção esses critérios para tentar atender a todos os critérios de forma mais consolidada possível, né, para que ele possa atingir uma nota maior possível em todos os critérios e ser contemplado com a bolsa. O CNPq apresenta outros editais, obviamente, né, auxílios, né, bolsas. Então, não é objetivo nosso aqui, agora, nessa aula aberta, aprofundar, né, sim, na disciplina, mas quem tiver interesse é só entrar na plataforma Carlos Chagas, e aí vocês vão ter acesso lá a todos os editais que estão abertos nesse momento no CNPq. E um outro órgão, né, que eu queria destacar, né, uma outra agência de fomento é a FINEP, né, só que a FINEP está associada mais a projetos institucionais, né, então a missão é promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio de fomento público à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. Eu não vou colocar aqui o organograma da FINEP porque ele é muito complexo, então quem tiver interesse pode entrar lá e dar uma olhada, né? Eu não tenho também um conhecimento aprofundado para descrever esse organograma da FINEP, porque ele é bem complexo. Mas está lá no site, né, do órgão e vocês podem ter acesso. Então, vou destacar aqui dois editais que estão no site, né, e tem outros editais também abertos, né? Então, o edital PROINFA é dessa forma que ele é apresentado no site da FINEP, né? Então, edital PROINFA 2021, data de publicação, esse foi 20 de 12 de 2021, prazo para envio da proposta até 17 de 3 de 2022. Então, não será possível enviarmos propostas para esse edital. Fonte de recursos, CTINFRA, público-alvo, instituições de pesquisa, e o tema é infraestrutura de pesquisa. Um outro edital também que recentemente ele foi publicado nos últimos anos, né? Acho que nos últimos 5 anos, que é o edital SOS Equipamentos. Então, a data de publicação foi 13 de 12 de 2021, o prazo de envio da proposta, né, também 13 de 1 de 2022, fonte de recurso, o público-alvo, né, e o tema. Né. Normalmente, esse edital é lançado aqui na UFSC, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, né, e como ele tem um limite, né, é feito uma chamada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e os interessados encaminham suas propostas, aí um comitê da Pró-Reitoria, né, faz a avaliação e seleciona os projetos que foram contemplados no SOS Equipamentos. Por isso que eu falo que são projetos mais institucionais, né? Então, vou destacar aqui 2 editais parecidos, mas com ordem cronológicas diferentes, né? Que é um atual, um edital do CTINFRA atual, de 2021, e um mais antigo, né? Então, a chamada pública
no CT Infra, para infraestrutura de pesquisa em áreas prioritárias, é o ProInfa 2021, né? Para aquisição de equipamentos multiusuários. É importante destacar porque essa questão de equipamentos multiusuários são equipamentos de médio e grande porte, né? Então, os objetivos específicos desse edital: reforçar e consolidar a infraestrutura de pesquisa dos laboratórios de todo o país, com vistas a criar um ambiente favorável ao desenvolvimento científico e tecnológico com qualidade internacionalmente reconhecida, aumentar a competitividade, né, brasileira em diversas áreas do conhecimento por intermédio da realização de pesquisa. Né, objetivos específicos, né. As características da proposta, isso é muito importante. Cada executora poderá participar de uma única proposta, nesse específico aqui, com até 2 subprojetos, que deverá ser encaminhado em formulário específico, né, da FINEP, assinado pelos dirigentes da instituição, né, conforme descrito no edital. Aqui está bem claro que a apresentação de mais de uma proposta, né, acarretará na eliminação de todas. Quem encaminha para a reitoria de pesquisa, né, que faz esse encaminhamento de acordo com as propostas que foram selecionadas no edital interno que a Propesc lança. Os grupos, né, vão participar e aí são escolhidos os grupos. São escolhidos nesse edital 2 subprojetos e quem faz o encaminhamento é para a reitoria. Então, não é o pesquisador, coordenador de cada subprojeto. Então, só para destacar aqui, nesse edital, né, dessa chamada, os equipamentos de médio porte são aqueles com valores entre 300 e 800 mil reais. Então, é o tipo de edital que não é para comprar computador, não é para comprar, né, material, né, outros tipos de materiais, e sim equipamentos, reagentes, enfim, né, equipamentos de médio e grande porte. E os equipamentos de grande porte são aqueles com valores acima de 800 mil reais. E aí eu vou só remeter ao edital, que ele foi um pouco mais antigo, só para mostrar as diferentes características dos 2 editais, né, que são bem parecidos. Esse aqui de 2021 e uma chamada pública do ProInfa 02 de 2014, também equipamentos multiusuários. Estou destacando essa, eu participei dessa chamada pública, né, e nós somos contemplados. Então, é uma proposta institucional, né? Então, o objetivo é selecionar propostas para apoio financeiro e aquisição de novos equipamentos multiusuário de médio e grande porte. Importante destacar isso, né? A manutenção dos equipamentos a serem adquiridos no projeto e a manutenção dos equipamentos já existentes na instituição, né? Bem como as pequenas adaptações também de instalações e infraestruturas, né, e adequações da infraestrutura física, estritamente ligadas a esses equipamentos, né, visando a criação ou a expansão de unidades multiusuárias em qualquer área do conhecimento. Então, importante destacar aqui a característica multiusuária do equipamento e do grupo. Ou seja, né, o equipamento, se ele é multiusuário, ele deve ter normas de utilização que todos os pesquisadores da universidade, da UFSC, devem ter acesso a essas normas e a utilização do equipamento, porque ele é um equipamento com características multiusuário. Então, para essa chamada, muda um pouco o valor, né? Então, o equipamento de médio porte, aqueles com valores que variam entre 100 mil reais e 500 mil reais, é uma proposta bem antiga, né? E acima de 500 mil reais são os equipamentos de grande porte.
Uma outra característica dessa proposta, em 2014, pelo número de pesquisadores, como nós estamos vendo na tela aqui, né, então a UFSC pode encaminhar 10 subprojetos, num valor de 15 milhões de reais, né? Ou seja, né, então a Pró-Reitoria de Pesquisa, na época, tinha um comitê, né, o comitê do CT Infra. A chamada era lançada internamente na UFSC, os grupos e os subprojetos encaminhavam suas propostas, e o comitê do CT Infra tinha como função, né, escolher aí os 10 subprojetos na instituição. Importante destacar que tem alguns subprojetos, né, que realmente têm uma característica mais institucional e eles devem ser apoiados, independente, né, de uma avaliação do CT Infra, né? Então, são laboratórios multiusuários que existe a necessidade de emergência de manutenção de equipamentos. Então, normalmente, uns 2 ou 3 subprojetos teriam que ser contemplados nessa chamada interna. Os critérios de julgamento, o mérito do subprojeto será avaliado considerando a qualificação, isso é importante, da equipe científica e do mérito do projeto, sendo dados os seguintes pesos, né? Então, a avaliação da equipe científica 30%, a avaliação dos demais critérios 70%, e aí, novamente, tem os critérios de julgamento, né, que o FINEP avalia cada subprojeto e emite as notas, e aí se o projeto é contemplado ou não, de acordo com esses critérios de julgamento. Queria destacar aqui que o resultado da Universidade Federal de Santa Catarina, né, foi contemplado com esse valor total, e esses subprojetos aí que estão descritos, né, no slide, e nós conseguimos uma aprovação, né, com o Centro de Pesquisa Multiusuário em Desempenho Esportivo, com valor de R$ 1.125.288, né, para a aquisição de equipamentos de médio e grande porte, né. Os dados do subprojeto, né, que a FINEP solicita no formulário: o título, objetivo geral específico, justificativa e relevância, os impactos previstos, a qualificação das pós-graduações vinculadas ao projeto, porque como são projetos, equipamentos multiusuários, né, os grupos se reúnem e encaminham subprojetos, né, com vários programas de pós-graduação envolvidos, né. Isso fortalece o grupo, fortalece o subprojeto, né. Então é um índice, né, é um critério que ele é avaliado. Os principais pesquisadores da área, descrição das obras e dos equipamentos, obviamente, detalhamento das metas físicas previstas no subprojeto e dos investimentos em infraestrutura física, relação de itens solicitados por elemento de despesa, o elemento de despesas acessórias, de importação, muito importante esse item, né? O equipamento importado, o pesquisador não prevê a despesa de importação e depois não tem como fazer o pagamento das taxas de importação do equipamento. Os elementos de despesa, equipamento e material permanente importado, e o cronograma de desembolso dos recursos solicitados. Então, esses são os itens normalmente nos editais, né, da Proinfa, de equipamentos multiusuário, né, 2014, 2013, todos aqueles editais que eu
participei, que era do comitê do CTINFRA também. E, então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Na verdade, é um resumo, é uma introdução sobre algumas agências de fomento. E aqui eu procurei abordar de forma mais aprofundada, né? A FINEP e o CNPq, embora, né, tenham vários editais que eu não coloquei aqui, vários auxílios, né, várias modalidades de bolsas e auxílios. No entanto, tudo isso será abordado na disciplina, né, que nós vamos ministrar, né? Então, era isso, e estou à disposição para discussão, né, desses editais, se vocês tiverem interesse, e posteriormente nós vamos ter uma outra atividade, que é a palestra do convidado, presidente da FAPESC, né, como a professora Ana Carolina já colocou. Eu acho que é importante agora o espaço para a gente poder discutir em relação a esses editais. Era isso, obrigado. Obrigada, Luiz Guilherme. Só um minutinho que eu estou abrindo minha câmera aqui. A gente tem alguma pergunta no chat do YouTube? Não, por enquanto, então acho que a gente pode ir conversando um pouco, né, Luiz Guilherme? Eu acho bem interessante essa a observação, né, que você fez com relação a primeiro item do edital que você lê, né, os critérios de análise, e acho que esse é o ponto principal até para a gente discutir depois dentro da disciplina, né, se precisarem de mais alguma... se os alunos precisarem de mais alguma questão, porque a gente tem que lembrar que os avaliadores vão estar de posse daquela tabela para fazer a avaliação dos projetos, e a concessão da verba, ela é totalmente ligada àquela pontuação. Então, alguma coisa até que a professora Rossana sempre fala, né, que é a professora da disciplina, a professora Rossana Proença, é que a gente tem que dar o argumento para o avaliador poder fazer o parecer dele. Então, assim, a gente não tem que escrever o projeto e esperar que o avaliador vá conseguir pescar dentro do projeto, ter que buscar pedaços dessa justificativa para a aprovação, né, do projeto no meio do nosso projeto em sessões que estejam todas separadas, né? Então, uma coisa muito importante é que a gente se baseie naquela tabela de avaliação para ter itens bem específicos, escritos com as mesmas palavras, né? Até, Luiz Guilherme, se tu conseguires voltar lá na nossa apresentação com a tabela para a gente exemplificar, eu acho que é um exercício bem interessante, né, para a gente fazer. Eu já estou colocando. Tá. Aquele, acho que é o slide 19, né? Esse do universal, né? Isso, do universal. Esse. Então, assim, acho até que a gente pode fazer só uma ressalva, né, com relação ao universal, porque, inclusive, nesse momento do doutorado, é um momento interessante para elaborar projeto visando os próximos editais universal, né, que venham a sair,
porque como a gente tem 4 anos nos projetos de doutorado, a gente eventualmente consegue encaixar alguns dos nossos projetos de tese, né? Até tem um relato pessoal bem interessante que eu fui aluna do PPGN de mestrado e de doutorado, e quando fiz meu doutorado, abriu um edital no mesmo ano de ingresso, né? Abriu o edital Universal 2012, e com o auxílio da disciplina, a gente tendo conhecimento desses itens, e né, dentro da avaliação da disciplina, a gente tinha que montar um projeto de pesquisa voltado a edital de fomento, a gente conseguiu estruturar um projeto que foi contemplado e que tinha como objetivos o cumprimento de 2 teses, né? Então, que estavam ligadas a alunos daquela turma. Então, por isso chama atenção, como aqui é uma aula aberta mais especial para a nossa turma ingressante de doutorado 2022, que se atentem para essas oportunidades e que, ao elaborarem os seus projetos de pesquisa, tenham também que vislumbrem, né, que essa estrutura seja utilizada também para envio para outros editais de fomento, como, por exemplo, o edital universal, né? Que vocês podem aproveitar bastante dentro da própria disciplina, mesmo sendo no primeiro semestre que vocês estão definindo o projeto, para conseguirem deixar essa base já montada, né? E aí a gente vai para os critérios de análise e julgamento, né? A gente tem que dar uma especial atenção aí para o mérito, a originalidade, a adequação da metodologia proposta e relevância do projeto para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do país, que é o que mais conta, ponto. E que isso se encaixa muito com projetos de tese, porque nem sempre projetos de dissertação eles vão ter essas características tão fortes, né? Eles podem até ser subprojetos dentro desses editais, mas todos esses critérios são critérios que têm que ser atendidos quando da apresentação lá do projeto de qualificação de vocês, né, de dissertação. Então, a gente tem, inclusive, dentro do PPGN, a estrutura das teses, que ela contempla uma sessão separada em que vocês têm que convencer o leitor de que a tese é relevante, é original e tem contribuição para o conhecimento. Então, isso já é um exercício que vocês vão ter que fazer para a construção da tese. E que tem que estar claro, assim como tem que estar claro nos projetos de tese de vocês, tem que estar claro dentro dos projetos para editais de financiamento, nesse caso aqui com foco no universal, né, do CNPq, um item que tenha específica essa abordagem. Então, não adianta a gente colocar o mérito numa parte da introdução, a originalidade no meio do método, por exemplo, e adequação de metodologia proposta para resultado esperado, porque isso dificulta para o avaliador, inclusive, identificar se você incluiu, né, esses itens. Então, uma primeira dica assim, de ouro sejam muito específicos nos itens de critérios de análise e julgamento, para ajudar o próprio avaliador a ser convencido. Então, na hora que ele vai fazer um parecer, ele vai dizer assim, se você tiver deixado claro qual é o mérito, originalidade e adequação, você vai dizer, é você que vai escrever o texto para que o avaliador, o parecerista, coloque no parecer dele. Está aqui o mérito e a originalidade. Se ele tiver que catar, talvez ele nem consiga identificar e depois não consiga nem justificar. É muito mais fácil a gente ter um projeto aprovado quando essas questões são claras, né? É claro que, assim, quando a gente está falando aí de projetos de doutorado para serem submetidos aos editais, não são os doutorandos, né, que submetem. São os doutorandos que produzem com os seus orientadores, e são os orientadores que submetem esses projetos, porque são eles que vão coordenar a verba, vão coordenar o projeto e vão gerenciar a verba, né? Então, quando a gente está falando aqui de produção científica e tecnológica de proponente, a gente está falando do orientador, né, geralmente, tá? Mas lembrando que, como é relativo ao projeto do aluno, é o aluno que encabeça a escrita do projeto para submeter, né? Então, aqui a gente está falando de coisas bem práticas. Pensar também dentro da adequação do cronograma, né, que tem que a gente conseguir depois prestar contas desse projeto, então que a gente tem que ser realista nas metas que a gente vai colocar como cronograma, né, uma tese tem 4 anos, no terceiro ano já é para a gente ter esses resultados para conseguir incluir num relatório
final. Então, não dá para colocar muito para frente, também não dá para colocar muito cedo, porque em 2 anos a gente não vai ter os resultados, né? Quando a gente começa a desenvolver uma tese, geralmente é no decorrer ou no final do 3º ano, às vezes até no 4º, porque a gente tem várias etapas das teses, então a gente tem que ver quais são as etapas que a gente consegue contemplar com o edital, né? Também a gente tem que ser bastante realista, não dá para a gente prever uma tese, às vezes, que tem 3 etapas, que tem a etapa de revisão de literatura, que tem uma etapa prévia ao final, que seria o foco, o objetivo final da tese, e a gente tem que entregar esses resultados num período que a gente ainda não tenha conseguido finalizar a coleta e análise de dados, né? Faço aqui também uma ressalva com relação ao cronograma, que a depender do edital, ele também prevê possibilidade de prorrogação. Então, para quem pensou assim, tá, o que a gente faz, né, com pandemia, vai que a gente tem algum outro tipo de restrição, a gente teve também algumas situações assim, inclusive eu tive um projeto do Universal 2018, que começava a implantação em 2019, e que a gente tinha que terminar ele até fevereiro de 2022, esse ano. Então, a gente tinha coleta prevista em campo, dentro de restaurantes, e que durante a pandemia a gente não conseguiu fazer. Então, foi aceita a justificativa muito facilmente, né? Claro, o CNPq compreendeu, e a gente teve essa prorrogação por mais um ano, passível de ser prorrogado por mais um, que a gente acha que não vai precisar, mas assim. Então, também para que se tenha tranquilidade, que para situações adversas também não é alguma coisa muito fechada, existe uma flexibilidade para essas situações excepcionais, né? E sobre o item D, a adequação entre a capacitação e a experiência da equipe do projeto, objetivos, atividades e metas propostas, aqui a gente também ressalta a importância de a gente pensar nos parceiros do projeto, né, porque aqui a gente, dando o exemplo sempre, né, para os alunos de doutorado, não vão ser só os alunos de doutorado e o professor proponente, geralmente, a gente tem que identificar quais são os parceiros em potencial que a gente pode ter para auxiliar, tanto no projeto da tese quanto no projeto, né, Chapéu, que vai vir a receber esse financiamento. Então, um exercício bem importante para a gente fazer é ter humildade científica, saber quais são os nossos pontos fortes e fracos, porque os fortes vão contar para nós, e os fracos a gente pode buscar em parceiros que venham a potencializar esse projeto, né? Então, embora a produção científica e tecnológica ela tenha um peso 2 para os proponentes, a gente tem uma equipe do projeto que pode ser composta por pessoas que têm outros tipos de produção científica, de experiência e de capacitação, né, para poder auxiliar o cumprimento dos objetivos e metas. A gente também geralmente coloca, né, como meta a própria formação dos recursos humanos, então é bem importante a gente envolver os alunos junto, então, porque é um potencial, né, de desenvolvimento aí de pessoal. Também tem a questão dos orçamentos, que é o item E, né? Ele também tem um peso um pouquinho maior daí do que o D, o F e o G, que são peso 1. Não dá para ser alguma coisa que fique muito díspar dos objetivos principais. Então, não dá para a gente prever um orçamento, um gasto muito grande para um objetivo que, sei lá, é a metade de um dos objetivos específicos. Então, a gente também tem que ter cuidado com essa coerência, né? E que, de preferência, a gente tenha, por exemplo, cada objetivo específico ligado a uma meta e que a gente pense na distribuição desse orçamento com base nesses, né, objetivos. Às vezes a gente vai ter um objetivo mais teórico, que a gente não precise destinar a verba para isso, mas como essa coerência aí também é observada, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E muita atenção para um ponto que o professor Luiz Guilherme também chamou a atenção, né, do que é financiável dentro daquele projeto, né? A gente tem projeto que entra em infraestrutura, que a gente pode conseguir construir uma sala, um prédio, pode comprar um carro, mas na maior parte não, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu estou falando isso, parece uma coisa anedótica, mas não é. A gente teve até a experiência que eu tive como aluna nessa disciplina, a gente tinha uma outra professora vinculada, que não está mais no programa, que ela avaliava muitos projetos de pesquisa que iam para a sessão de financiamento, e ela falou que ela já tinha recebido alguns projetos que colocavam carro como um dos itens, mas que assim, tanto em projetos que não tinham esse item financiável, como naqueles que tinham, mas que não tinha justificativa.
Então, assim, não precisava ter saída de campo para coleta de material, para coleta de amostras na população em diferentes cidades, né? Então, era um projeto coletado no hospital, por exemplo, um hospital universitário, que era anexo ao próprio Centro de Ciência da Saúde, como a gente tem aqui no CCS da UFSC, e eles estavam pedindo um carro, né, um veículo para que se pudesse fazer coleta de dados. Então, uma coisa completamente incoerente com os objetivos e as metas, né? A gente exagera, claro, no exemplo, mas para que a gente possa fazer sempre uma reflexão também, né? E o grau de audiência do projeto As Áreas também, enfim, isso é uma coisa que tem um peso um pouco menor, mas que geralmente a gente não tem muito problema, porque dentro da área da saúde é muito fácil a gente conseguir fazer aderência a essas áreas, né? Por exemplo, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Dentro da qualidade de vida, a gente tem a saúde, então, geralmente, isso não é uma questão muito grande, né? E esse item que cada vez mais sendo valorizado, né, também é um plano para promoção, popularização e divulgação científica e tecnológica ligado ao projeto, que também é um quesito que nós precisamos pensar enquanto estudantes e professores aqui do PPGN, né? Então, principalmente, aí não apenas para os mestrandos também, mas principalmente os doutorandos, né, de ter esse planejamento de divulgação, de que meios que a gente tem feito isso, né? A gente valoriza muito participação, a divulgação científica, não só pela produção científica, que é o nosso ponto principal de avaliação, mas a popularização, que é uma das palavras que está nesse item, né? Que é muito importante a gente pensar em meios de divulgação para a população. Então, que esse conhecimento ele se transforme em informação para a comunidade, então a gente se atentar, se dedicar às notas de imprensa para divulgação para a comunidade externa, preparação de materiais como, por exemplo, infográficos, que a gente vem fazendo dentro do PPGN também, há pouco tempo estamos experimentando essa via de divulgação, a gente fazendo infográficos que são figuras com esquemas, as principais questões, né, da nossa pesquisa, para divulgar também via redes sociais. A gente tem próprios projetos de extensão dos professores dentro dos departamentos que a gente pode usar para divulgar, os perfis das redes sociais dos próprios programas de pós-graduação e grupos de pesquisa, né, então que a gente divulga esses materiais. E conceder entrevistas para mídia... na mídia escrita, né, na televisão, enfim, participar de podcast, de lives, então a gente tem cada vez mais essa valorização. E, nesse sentido, também é muito bem vista a questão do impacto social, né, que ele vem cada vez mais forte. Então, dentro desses itens, se a gente conseguir demonstrar como é que a gente vai conseguir contribuir para as instituições, né, com relação a isso? Então, para as secretarias de saúde municipais, estaduais, por exemplo, a Secretaria da Educação, que a gente tem muito projeto vinculado também à alimentação escolar, como a gente tem na nossa linha 2, né, muitos projetos na atenção terciária, então, com o desenvolvimento de métodos, por exemplo, de avaliação do estado nutricional dentro dos hospitais. A gente tem alunos desenvolvendo software, desenvolvendo comandos para softwares estatísticos para conseguir fazer análise de algum componente da dieta, ou de fazer relação de estado nutricional com esses padrões dietéticos, né? Então, a gente tem inúmeras possibilidades para diversificar essa divulgação científica, para que a gente não fique apenas na questão da publicação científica em periódicos, né? Então, esse ponto que eu gostaria de destacar muito com relação ao edital universal. Eu não sei se o Luiz Guilherme também quer comentar sobre, ele tem bem mais experiência do que eu com relação a isso, mas se quiser comentar também alguma questão específica sobre o universal, professor. Uma questão em relação aos equipamentos aprovados, e também associado ao cronograma e às metas, porque nem sempre você consegue comprar todos os equipamentos que foram incluídos na proposta, né? Então, alguns objetivos do seu projeto acabam não sendo alcançados em função da ausência de alguns equipamentos. Então, isso é uma coisa que pode acontecer e é só justificar, né?
o importante é que não seja um equipamento principal do projeto, que vai influenciar muito na qualidade da proposta, né? Então, o edital que eu fui contemplado teve um equipamento que eu não recebi. E aí eu tive que excluir alguns objetivos associados àquelas variáveis daquele equipamento da proposta. Quer dizer, mas não teve nenhum prejuízo em relação, né, ao... Teve um prejuízo pequeno, na verdade, mas não comprometendo a proposta como um todo, né? Então não tem como fazer a mensuração de uma variável sem o equipamento, né? Então alguns objetivos da proposta eu tive que excluir, né? Então é justificável no CNPq. É isso pode acontecer, então por isso você tem que ter um pouco de cuidado em relação às propostas e ao que você pede, né? Solicita de material permanente para o desenvolvimento do projeto. Pode falar. E uma outra questão, né, é muito atraente os editais da FINEP, né, são muito atraentes, porque são editais que permitem você conseguir equipamentos de médio e grande porte, né, e até infraestrutura física, né, para modernização dos centros de pesquisa, né. Então é um órgão que, né, a gente tem que dar uma certa atenção, porque você consegue um desenvolvimento grande tecnológico pensando aí na FINEP, né, com os editais, né, que você consegue adquirir com a FINEP, que é bem superior aos outros órgãos. Desculpa, professor, precisei desligar aqui minha câmera um pouco, que eu estava com problema na conexão. Tem um outro ponto que não foi falado aqui, nem sei se cabe, mas acho que eu vou colocar porque é uma realidade e tem acontecido, tá? São as emendas parlamentares, né? Então, isso não... Acho importante a gente falar sobre isso também. Então, porque tem vários projetos, né, de pesquisas que são desenvolvidos a partir de emendas parlamentares. Na UFSC, né, inclusive, né? Não só de pesquisa, mas envolve projeto institucional, né, um projeto de pesquisa ou um projeto de extensão. Então, é uma outra forma que o pesquisador pode tentar buscar para desenvolver um determinado projeto ou, né, aquisição de equipamentos, enfim, né? Obviamente que não tem uma avaliação de mérito tradicional como ocorre nos órgãos de fomento, né? É uma outra forma de negociação do pesquisador direto com quem está com quem está liberando a emenda parlamentar, né? No entanto, essa emenda parlamentar, quando aprovada, é uma conversa do pesquisador com o parlamentar, né, que inicialmente não envolve nenhum dirigente da UFSC, só o pesquisador, estou dando um exemplo, né? Depois, para você, utilização, descentralização desse recurso da emenda parlamentar, é um aspecto burocrático bem intenso aqui dentro da universidade, tendo que passar por várias instâncias, né, para que esse dinheiro possa ser liberado para a utilização do pesquisador. Obrigada pela contribuição, professor. Pode ir. Não, é que você pode ficar 3 meses com esse projeto, com esse processo, né, na UFSC, passando por vários órgãos e voltando, e você tendo que consertar, e vai para a Procuradoria Federal, enfim, né? É bem rígido, né? Assim, tem um rito bem complexo para você conseguir finalizar e fazer o contrato fundacional para a utilização do recurso, né, da emenda parlamentar. Então, um aspecto que eu queria destacar, né?
é difícil já conseguir a emenda parlamentar, e depois é uma batalha, não estou falando que isso é errado, né? Mas é uma batalha de formulários, né, de justificativas, né, que o pesquisador tem que preencher para que ele possa ser aprovado em todas as instâncias da UFSC, finalizando com o contrato, né, fundacional, né, para a utilização do recurso. E aí, só finalizando, né, professor Luiz Guilherme, também as especificidades do PROINFRA, né, que você levantou, para que fique claro, né, para os nossos estudantes, principalmente, que como é uma questão institucional, né, essas demandas elas são levantadas via os centros de ensino da UFSC, que a gente tem os representantes também dos programas de pós-graduação nos centros de ensino, e que então, os laboratórios aqui, a gente levanta essas demandas via laboratórios e coordenação de pesquisa dos departamentos também, e leva, então, assim, é mais difícil a gente conseguir, porque tem uma priorização de acordo com as áreas que estão necessitando mais, geralmente laboratórios multiusuários, e que às vezes, dentro aqui da nutrição, a gente não tem, né, assim, laboratórios que têm essa característica, assim, multiusuários, embora a gente esteja cada vez mais abrindo os nossos laboratórios. Então, há uma tendência, inclusive, aqui dentro do CCS, de a gente transformar os nossos laboratórios em multiusuários, abertos a outros centros, né, mais direcionados a outros centros, mas sempre abertos, né, os nossos já são abertos também, os alunos saibam que se a gente não tem algum equipamento dentro do nosso centro, dentro dos laboratórios específicos dos seus orientadores, não quer dizer que a gente não possa utilizar, ou que a gente precise comprar. Então, é sempre bom, né, conversar com os professores, orientadores, para ver se a gente conhece os equipamentos dos outros centros, para que a gente também possa conversar com os coordenadores dos outros laboratórios de outros centros, por exemplo, para poder utilizar esses equipamentos, né? Então, nem toda solução ela passa por a gente pedir esses equipamentos de alto custo, porque a gente já pode ter essa disponibilidade via os outros laboratórios. Além dos parceiros, né? Mas então, que se saiba que esse é um tipo de edital que ele depende mais da instituição do que do próprio aluno do orientador, né? E acho que encerramos, então. A gente já está aqui com a Débora da FAPESC. Boa tarde, Débora. Vou passar a apresentação para você. Vou tornar apresentadora. Oi, professora Ana Carolina, tudo bem? Boa tarde, vocês estão me vendo? Boa tarde, sim, estamos vendo e ouvindo. Só queria confirmar com você, Débora, o professor Fábio vai conseguir entrar conosco agora ou ele está Então, no carro? professora, não sei se ele vai conseguir, porque como ele falou, ele vai estar na estrada. Eu fui confirmar com a secretária dele, com a chefe de gabinete dele, e ela acha que talvez não. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui, né, e vamos tentar falar sobre aquilo que você pretende discutir aqui, e se ele entrar vai ser ótimo. Professora, qual é o tema, o que mais ou menos você gostaria que nós colocássemos em relação à nossa fundação? Bom, professora Débora, Também. Primeiro eu gostaria, professora Débora também. Professora Débora, a gente queria primeiro só falar que a gente não sabe se todos estavam nos assistindo no início, para a gente explicar que o professor Fábio ele se disponibilizou a estar aqui para falar um pouco das oportunidades de financiamento de pesquisa e de bolsas, sim, principalmente voltadas, né, para a área da saúde e da nutrição para nós, mas que surgiu de um último momento uma reunião com o governo do estado e ele teve que, então, a viagem que ele ia fazer mais cedo, ele iria nos atender online já no destino dele, ele está ainda a caminho, então por isso gostaria de justificar, né, essa ausência dele, né, aqui, né, mas a professora Débora vai nos auxiliar com isso, então a gente gostaria primeiro de abrir, né, para a professora Débora, se ela quiser fazer alguma apresentação da fundação para a gente... Sim, eu vou fazer uma fala. Professora Ana e demais professores e colegas, nós não temos uma apresentação formal, porque também fomos chamadas de última hora, né? Mas o que nós podemos fazer é falar um pouquinho da FAPESC, né? E eu acho que todos vocês conhecem a FAPESC, né? Sabem quem é a FAPESC. A FAPESC é uma fundação de amparo à pesquisa e inovação do Estado de Santa Catarina, e essas fundações nós temos em todos os estados brasileiros. Até uns anos atrás nós não tínhamos, mas agora nós temos essas fundações em todos os estados brasileiros, inclusive em Roraima.
Elas são agências estaduais que têm o papel de fomento à pesquisa, né? Só estou passando aqui uma linha geral, e elas são pertencentes à administração indireta do Estado. É uma categoria de fundação que viabiliza recursos para o desenvolvimento de pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Tá? Então, eu acho que vocês conhecem bem, né, a FAPESC, sabem qual é o nosso trabalho, e esse ano, professora Ana e demais colegas, professor Luiz Guilherme também, é isso? Professora Luísa, é isso? Professor Luiz Guilherme, não, a Luísa e a Daniele são nossas alunas de mestrado que estão auxiliando na... Professor Luiz Guilherme, eu só peguei o finalzinho dele falando ali sobre a emenda parlamentar, né, e sei da burocracia mais ou menos que é. E imagino, ainda mais quando são 2 órgãos de Estado, né. Mas eu quero dizer que a FAPESC esse ano está fazendo 25 anos, professores e colegas, e assim, nesses 25 anos ela foi uma fundação muito pujante aqui no estado de Santa Catarina. E de todas as fundações nacionais, ela sempre foi uma fundação que despontou nacionalmente. E esse ano mais que nunca, o ano passado muito. Vocês sabem que a FAPESC o ano passado ela lançou 50 editais, professora Ana. Isso é um recorde. Nem a FAPESP tem isso, que tem um orçamento de 1 bi. Né? O nosso orçamento aqui chega orçamento por lei é da ordem de 200 milhões, mas nós não chegamos a isso nunca. Né? Nós chegamos da ordem de 50, 40, e o ano passado foi muito mais que isso, e esse ano será mais ainda. Então, a gestão do Fábio, a gestão dessa equipe que está aqui, com toda a modéstia me incluo, apesar de eu estar aqui já há quase 19 anos, né? Mas é uma gestão pujante, uma gestão organizada, que está comemorando, realmente celebrando esses 25 anos da FAPESC. Acho que a professora Ana Carolina saiu, é isso? Eu não estou vendo mais ela. Professor Luiz Guilherme. A professora Débora, pode ter acontecido alguma coisa com a câmera dela, com a transmissão. mas ela com a transmissão. Tá, mas eu vou continuar, mas isso, professora. pode continuar, por favor. Então, veja, esse ano, professor e colegas, nós já tivemos 37 chamadas públicas. Tá? Na pesquisa, 16 chamadas públicas. As demais foram na inovação e nas bolsas, né? E também na área de eventos. Então, 16 chamadas públicas esse ano só na pesquisa é muita coisa. E nós temos programas super significativos na área da saúde. Nós temos aquele programa PPSUS, que vocês devem conhecer, né? Que é o programa vinculado à Secretaria de Saúde. O PPSUS, a FAPESC já tem desde 2009, que agracia projeto de todas as áreas da saúde. O último PPSUS que nós tivemos é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ao CNPq, à Secretaria da Saúde. O último, nós agraciamos 39 projetos que estão em andamento. E o PPSUS, para mim, é fantástico. Eu acho o PPSUS incrível. E acho que o que a gente precisa é difundir para a sociedade a maravilha, os desafios que são enfrentados pelos pesquisadores, e mais ainda, que tem a perspectiva de solução de desafios para a sociedade, dentro dessa área. Então, quando você pega um rol de projetos do PPSUS, você fica encantado. Tivemos também em 2020 as chamadas do Covid. Pois não? Pode falar. Eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho mais do PPSUS, porque assim, essa disciplina é para alunos que estão ingressando no doutorado, né? Muitos deles fizeram mestrado conosco aqui. A gente tem até projeto contemplado, né? Que é dentro do PPGN, vai ser edital já nesses anos, mas os professores, então, eles têm algum conhecimento, mas a gente também tem professores que ingressaram só no ano passado, que talvez não tenham conhecimento também, mas para os alunos de doutorado é muito interessante esmiuçar um pouquinho mais, assim, quais são os objetivos do PPSUS e como é que vocês avaliam, né, porque para a gente aqui é muito importante a operacionalização, além de vocês divulgarem, né, esses editais, para falar para a gente qual que é o principal objetivo para que a gente possa nos preparar para participar. Sim, o PPSUS, ele é um programa de pesquisa para o SUS de gestão compartilhada em saúde, por isso ele é PPSUS. Você veja, envolve o CNPq, a Secretaria de Saúde, a FAPESC, o Ministério da Saúde,
né, o CNPq por meio do Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde. Então, vem dinheiro federal, dinheiro estadual da Secretaria da Saúde e a FAPESC também aporta dinheiro. Esse é um programa nacional que acontece no Brasil inteiro. Algumas das FAPs do Brasil aderem a esse programa nacional e a FAPESC é uma delas, que aderiu a esse programa nacional desde 2009. Então, é um programa belíssimo que atua diretamente nessa questão de gestão compartilhada da saúde para o SUS. E ele tem por objetivo, ele é estruturado, né, pelo Departamento de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Então, ele tem objetivos muito claros e ele apoia o fortalecimento de projetos de pesquisa que buscam soluções para as prioridades de saúde e atendam às peculiaridades e especificidades de cada União Federativa. Então, ele é contextualizado. Nós, aqui do estado de Santa Catarina, temos a condição de atender e desenvolver projetos para as nossas necessidades, relativos aos nossos desafios. Então, o Ministério da Saúde é bem claro nesse sentido. Ele fomenta atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, quer dizer, podemos ter produtos aí, softwares, né, telemedicina e por aí vai, né, muitas outras coisas, mediante a seleção de propostas que promovem a atenção à saúde no estado de Santa Catarina e que representem e tenham uma contribuição significativa dentro da ciência e tecnologia e do avanço do conhecimento. Então, veja, desde 2009 nós temos esse programa e hoje nós estamos aqui, o último que nós lançamos foi a chamada 016 em 2020, né? E temos 39 projetos em andamento. Tá? Então, esse programa ele é específico para a área da saúde, professora Ana. Ele provavelmente vai ser lançado novamente agora em 2023, provavelmente, né? Talvez passando as eleições, a gente vai aguardar, porque como ele é um programa federal, a gente depende também dessa iniciativa federal para a gente fazer a adesão. Pelo que a gente imagina, 2023 teremos uma outra chamada. Nesse período de gestão, nós tivemos também a chamada do Covid na saúde, né? Nós temos um valor significativo, temos 6 projetos grandes que nós estamos apoiando do Covid e um outro que é da ordem de 1.400.000 e pouco, que é também para o Covid, para laboratório e bancada, todos da Universidade Federal. A Universidade Federal sempre é muito agraciada porque tem muitos pesquisadores e o universo é grande, né? É universal. Então, a gente sabe que são muitos pesquisadores. Essas chamadas, quando a FAPESC lança essas chamadas, elas são publicadas no site da FAPESC. Tá? E no site da FAPESC tem todas as orientações. Lá nós publicamos uma chamada pública por meio de um edital de chamamento público, onde tem todas as orientações de como submeter, onde está a plataforma, os critérios de avaliação, os requisitos e por aí vai. Voltando um pouquinho lá no PPSUS, o PPSUS é um programa que tem um critério de avaliação assim altíssimo. Além do critério de avaliação, ele tem um critério de monitoramento e andamento dos projetos, tanto pelo Ministério da Saúde, como pela Secretaria de Saúde, como pela FAPESC. Então, a avaliação é altamente criteriosa. Nós hoje estamos apoiando 39 projetos. Se eu contar para vocês o número de projetos que vieram, nem posso dizer, mas são centenas. E nós estamos apoiando 39. Hoje o valor que nós estamos apoiando é da ordem de 2.300.000, mas nós tivemos uma demanda de 6 milhões de reais. Que bom se nós pudéssemos atender tudo. Né? Então, a avaliação é extremamente criteriosa, passa por avaliadores ad hoc de alta performance e produtividade em pesquisa. Depois, quando ele começa a ser executado, a gente faz vários seminários, várias reuniões para que sejam apresentados os resultados parciais para esse comitê gestor, que é feito por esses órgãos que na verdade, lideram todo o processo. E ao longo do tempo, os pesquisadores vão apresentando esses resultados para esse comitê gestor. E conforme vai andando, a gente vai avaliando se continua bem, se está indo bem. Mas olha, o que eu posso dizer para vocês, é um processo difícil, mas é um processo de aprendizado para
ambas as partes, tanto para o pesquisador quanto para o governo, porque cada vez que nós lançamos um PPSUS, ele tem uma peculiaridade de governo, de lei, porque as coisas mudam muito no Brasil, e é também um aprendizado integrado para os pesquisadores, porque nas apresentações dos resultados, todos eles se conhecem, e você começa a perceber que um apoia o outro, e que o trabalho que eu fiz numa bancada, ele pode ser utilizado num software. Essa integração, Ana Carolina, eu vou dizer para você, é o meu sonho. Ainda não acontece como deveria, mas quem sabe um dia. Né? Mas é um programa bastante criterioso. O processo de avaliação, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente chega lá na frente com critérios assim super... as exigências legais são bastante grandes, o comitê de ética tem que ser credenciado pelo CONEP, não sei se vocês sabem disso, né? De acordo com todas as resoluções adequadas do Conselho Nacional de Saúde. É uma legislação em vigor para a área da saúde, né? E aí por aí vai. Então, como eu digo para vocês, esse ano nós não tivemos, nós temos só os projetos que estão em andamento, mas provavelmente o ano que vem nós teremos. Veja, ele atua em diferentes eixos. Esse último que nós tivemos, ele atua no eixo sociedade, com 7 linhas de pesquisa, olha como ele é amplo. Depois, no eixo gestão, com mais 7 linhas de pesquisa, e no eixo processos, com 8 linhas de pesquisa. Então, ele abrange bem a gestão compartilhada de tudo, de toda a área de pesquisa possível, né? Claro, é amplo, mas não é tudo dentro do SUS. Tá? Com relação ao que você me perguntou, Ana, a avaliação, acho que eu já falei alguma coisa, os itens financiáveis. Essa chamada é a chamada 016-2020. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o link dela e eu vou colocar no nosso chat, porque ela, professora Ana Carolina e professor Luiz Guilherme, é uma chamada que vale o aluno conhecer e fazer exercícios de submissão de propostas, de perguntas que eu já coloquei no chat, de perguntas, daquilo que ele tem dificuldade, do que ele entende, do que não entende, porque assim, ela é uma chamada complexa, não é trivial. Por exemplo, nós temos a chamada universal, que também é da pesquisa, que nós temos projetos de pesquisa na área de saúde também, que estão em andamento. Mas o chamamento ele é mais simples, porque é FAPESC e pesquisador. Não envolve um comitê de ética, não envolve um comitê gestor, não envolve a federação. Normalmente é mais tranquila a submissão. Mas a do PPSUS para vocês, eu acho que ela é didática. Eu vou colocar até no chat do YouTube, eu peço para as colegas colocarem também. Pois não? O link, né, que a professora Débora colocou aqui, vou colocar lá no YouTube para quem está nos assistindo. A gente, essa última chamada até teve uma professora contemplada, Yara Maria Franco Moreno, professora do PPGN. Qual professora? Desculpa, eu não escutei, professora Ana Carolina. Professora Yara Maria Franco Moreno. Ela foi contemplada com esse edital, né, e a título de informação para os nossos alunos, aí o projeto dela de associação entre assistência hospitalar e síndrome pós-cuidados intensivos da pediatria em crianças e adolescentes sobreviventes da doença grave. Então, como você falou, né, é bem criterioso, é bem específico da nossa área, e mesmo que a gente não tenha, porque às vezes a gente fala assim, para ciência, tecnologia e inovação, não quer dizer que a gente tenha que desenvolver alguma questão de inovação, né? Então, nesse caso, elas até estão desenvolvendo, mas que a gente pode trabalhar com ênfase no desenvolvimento científico também. A gente sabe que a parte de tecnologia e inovação, ela acaba sendo mais facilmente atingida pelas áreas exatas, mas às vezes a gente também tem uma visão de que a inovação e a tecnologia elas são apenas relacionadas a softwares, a tecnologia da informação, não necessariamente isso, né? A gente pode ter inovação em processos, inovação em serviços, inovação em métodos, né? Então,
só para exemplificar aqui uma situação que a gente tem no PPG. E os editais universais que a gente também pode ser contemplado, né, professora Débora? Não, sem dúvida. Os editais universais, ou PPSUS, são editais mais específicos mesmo, que é onde vocês têm possibilidade de submeter projetos. Você estava falando, Ana Carolina, sobre essa questão dos critérios, né? E realmente, veja, o PPSUS, ele tem 3 etapas de análise inicial para avaliação da proposta. Tá? São análises bem criteriosas. Tá? Agora, o mais importante, e voltando a falar um pouquinho de inovação e pesquisa, é a gente entender que a inovação, ela parte de novas ideias, tanto de processo como de produtos, né? De métodos, de metodologias e por aí vai. E por que ela chega na sociedade? Se ela não tem o apoio da pesquisa, como é que fica? Aí ela é só um produto? Não. Para ela ser uma inovação, a pesquisa é essencial, porque a inovação ela vem para resolver desafios da sociedade, sejam de diferentes ordens. Né? E a pesquisa é essencial. Então, uma se apoia na outra. É esse o nosso caminho, eu não vejo um outro caminho. E outra, eu acho que hoje nós temos aí 2 pontos que eu acho bem importante falar em relação às pesquisas, mesmo das áreas mais específicas, que são as pesquisas em rede, né, professora Carolina, onde a gente aprende muito com pesquisadores de fora e mesmo do nosso país, fazendo pesquisa em rede, né, que eu acho que isso é super, super, super importante. E também da interdisciplinaridade, que também é um caminho sem volta. Por mais que nós sejamos disciplinares, o que é muito importante dentro da nossa área, no momento em que nós vamos entender desafios da sociedade, o nosso olhar também deve, né? Quem sou eu para falar? Eu sou só uma aprendiz aqui, mas o olhar interdisciplinar é essencial. Então, quando a gente fala de software, né, e de metodologia de bancada ou qualquer coisa similar dentro da área da saúde, ou até de um experimento específico, é, não tem como desassociar, né? Porque a gente sabe que essas questões daqui para frente vão estar cada vez mais coligadas. Então é um ponto assim que eu gostaria de levantar, porque eu vejo como a gente tem contato com muitos pesquisadores e com as fundações de outros estados, a gente vê que é um caminho. E também na área da cooperação internacional, né? Porque a ciência vai trazer várias soluções, né? Vai contribuir para resolver vários problemas que nós temos aí, né? Então, professora Ana Carolina, da parte da FAPESC, o que eu tenho para dizer é isso. Eu vou deixar aberto a perguntas, vocês se sintam à vontade, na medida que eu conseguir, eu estarei aqui disponível para responder vocês. Esse ano nós não teremos assim um edital específico para a saúde, mas veja, tem uma coisa que eu quero colocar, nós temos 2 editais super bacanas abertos para prêmios de pesquisadores. Tá? Nós temos um que é o prêmio de pesquisador catarinense, que é o prêmio Fritz Miller, né? E nós temos o outro que é o prêmio nacional para pesquisa. O prêmio Fritz Miller, ele é um prêmio que ele vai ser entregue só em março do ano que vem, e a submissão dele, se eu não me engano, vai até outubro. Tá? Eu acho que aqui as universidades têm que mandar para vocês ainda em Isso, as setembro, universidades né? fazem uma pré-seleção, mas é todo um processo em parceria, né, professora Ana? Tá? E nós temos o prêmio Confap, que vai até o dia 25 também agora, que é pesquisador nacional. Eu acho, e nós não tivemos nenhum até agora da área da saúde, nós lançamos esses prêmios no ano passado e não tivemos pesquisadores da área da saúde. E nós temos Concorrendo, professora? concorrendo. Uhum. Então, eu estou só chamando a atenção, porque a nossa área da saúde é muito forte. Nós temos pesquisadores, assim, de ponta aqui, né, professor Luiz Guilherme? Assim como temos equipes, os alunos, mestrado, doutorado, a própria pós-graduação, né, muito forte. Então, eu acho que são momentos importantes também, até para os alunos conhecerem como é que funciona isso e exercitarem essa prática. Essa parte do prêmio. Ai, o professor Luiz Guilherme está com a mão levantada. Você quer já perguntar agora? Pode falar. Até para aproveitar, obrigado, até para aproveitar a fala da professora Débora, agradecer também, né, a sua presença novamente e a fala até o momento, mas quando se fala em pós-graduação, né, e que a UFSC é muito forte, né, é uma satisfação, né, ver os programas de pós-graduação da UFSC, né,
como a Pró-Reitoria de Pós-Graduação trata a pós-graduação com muito carinho aqui na universidade, e realmente a UFSC é muito forte, né? É só avaliar, né, as notas dos vários programas aqui da UFSC. Aí tem uma questão interessante que é a internacionalização, né? Porque a internacionalização é um item de avaliação e que faz um programa sair de 4 e para nota 5, sair de 5 e para 6, né? E então eu vi um edital aqui, que é um edital suplementar 31 de 2022, que é uma chamada pública de cooperação internacional com a Espanha, né? Então, é muito difícil participar do edital, porque dá muito trabalho, escrever o projeto, mas se cada professor, né, assim, não, vai juntando, um professor consegue um edital, um outro professor consegue um outro edital, traz outro pesquisador, na hora do vamos ver, né, no final de 4 anos, um programa, tem vários pesquisadores internacionais que tiveram aqui presente, e você coloca isso no relatório da CAPES, e isso é fantástico para o programa, né? A gente teve até uma experiência dessa com a própria FAPESC no PPGN, né? Que às vezes tem os editais que eles são das agências de fomento internacionais via FAPES no Brasil. A gente teve uma do Newton Fund com a FAPESC para a mobilidade acadêmica, né? Para quem não sabe, a mobilidade acadêmica que a gente pode trazer pesquisadores de fora ou né, os pesquisadores do Brasil irem para os países do convênio. Então, pesquisadores britânicos que estavam desenvolvendo projetos conosco, relacionados a projetos aqui do departamento do PPGN, e que em uma dessas oportunidades de mobilidade financiadas pelo Newton Fund e pela FAPESC, esses pesquisadores vieram da Bournemouth University, no Reino Unido, e também a gente realizou alguns eventos, além de a gente fazer desenvolver as pesquisas, a gente aproveita para incluir todos os alunos da pós que tiverem interesse, né? Então, ministrar palestra, disciplinas condensadas, às vezes, né, professor Luiz Guilherme? Então, a FAPESC também tem alguns desses editais, né? E o que acontece? A pergunta, só para finalizar... Por favor, professor, como que a FAPESC pensa nessa questão desses editais, né, de internacionalização? Porque isso é muito importante para as instituições, né? Então, na verdade, é uma pergunta mais nesse sentido. Professor, excelente pergunta. Veja, quando eu falei de internacionalização para o senhor é porque eu estou bastante motivada. E o que eu estou vendo, o que me traz essa motivação é justamente a FAPESC estar imbuída a participar dessas chamadas internacionais. Esse ano, acho que nós já, se não me falta a memória, nós já tivemos 6 suplementos internacionais, com o UK Academy, ERC, Bruxelas, Japão e por aí foi. Nós temos 5 ou 6 suplementos. O que acontece? A FAPESC, ela faz parte do Conselho Nacional das FAPs, ou CONFAP. Inclusive o Fábio, ele é o diretor da região sul, né, nossa aqui. E o CONFAP, ele faz diversos acordos internacionais, e nós aderimos quase que a todos. Então, nós tivemos um incremento, assim, professor Luiz Guilherme, incrível, nesses últimos 4 anos. Esse edital que a professora Ana Carolina falou do Fundo Newton foi super legal. Nós agraciamos vários pesquisadores. Nós temos mobilidade também do UK, tá? Que não é do Fundo Newton, mas é a UK Academy, que vem de lá para cá, daqui para lá. Nós temos vários editais. Eu não saberia dizer para vocês listá-los agora, porque se eu tivesse condições eu faria, mas são 5 ou 6 editais suplementares só esse ano, com diversas instituições. E outra, nós tivemos também um edital agora há pouco tempo, que é o edital de dupla diplomação. Não sei se vocês chegaram a ver. É um edital bastante interessante. Nós tivemos aqui também a presença, na época da vice-reitora de pós-graduação, na FAPESC, da UFSC, conversamos muito e temos projetos da UFSC. Esse edital de diplomação dupla também foi bastante interessante e inovador. Foi o primeiro edital da FAPESC. Eu me diplomo lá em Cambridge e me diplomo aqui na UFSC. Só que são editais mais criteriosos sobre os aspectos de documentação, né? Porque exigem um acordo de cooperação entre as universidades, existe uma série de coisas. Mas o que eu posso dizer, professor Luiz Guilherme? Nós estamos
bastante imbuídos a fomentar cada vez mais a internacionalização. Com relação à CAPES, até tem aquele programa da CAPES para os programas de pós-graduação, para estimular, como era o nome daquele programa da CAPES, eu acho que tem ainda, né? O senhor lembra do nome? Eu Qual que é o participo. objetivo, professora? O programa para estimular a internacionalização dos programas de pós-graduação dentro das universidades, não era BRICS. Tem os programas de professor visitante, né? Não, mas tinha um programa específico que até eu fiz uma viagem, mas enfim, não vem ao caso. Então a gente sabe que os programas precisam disso. A gente tem essa consciência. Então nós estamos trabalhando fortemente nessa linha, tá, professor Guilherme? Tenha certeza. Assim, na área da saúde, isso eu sei que foi um retorno, até que na época, né, o professor Juarez, que era o nosso superintendente da pós-graduação, foi ele que veio aqui, inclusive. Que a gente tem a questão da diplomação dupla, ela é um pouco mais complicada, porque mesmo dentro de um mesmo programa, a depender da linha de pesquisa que você está, o convênio ele é com uma universidade diferente, né? Então, para nós, também na área da saúde é uma coisa que ainda fica mais complicado. Vou dar o exemplo da nutrição, tá, professora? Que a gente tem nos países uma formação diferenciada de nutricionista, por exemplo. Tem países que o nutricionista é um técnico ou é uma especialização médica. Então, é muito difícil a gente achar um programa que a gente possa se filiar. Então, até mesmo dentro de uma mesma linha de pesquisa, a gente tem alunos que vão fazer doutorado sanduíche em locais muito diferentes, porque às vezes a gente vai para um grupo que é da medicina, o outro que é da farmácia, o outro que é da saúde pública, outro que é da hotelaria, esse convênio que a gente fez com a Bournemouth University, o pessoal da hotelaria que trabalha com nutrição dentro de restaurantes, por exemplo. Então, a gente tem muita dificuldade, mesmo em outras áreas, mas na nossa área a gente tem especial dificuldade de fazer essa dupla diplomação, fazendo cooperação entre instituições específicas, né, para diplomar dentro de um programa. Mas esse retorno também acho que já foi dado para vocês, né, que é como a UFSC, ela tem a possibilidade de a gente ter uma cotutela. Se a gente fizer um sanduíche de 1 ano, para nós também é muito interessante, talvez seja mais interessante, que a gente tenha editais de financiamento de doutorado de sanduíche no exterior, para que a gente faça a cotutela e tenha essa dupla diplomação, que na UFSC tem um nome um pouco diferente, né? Mas a gente aproveita essa oportunidade para reforçar esse retorno que a gente já sabe que a nossa antiga gestão da ProPG já tinha dado a vocês, mas a gente sabe que vocês estão sempre muito abertos ao diálogo, estão sempre ampliando. Os últimos anos, tanto que esse foi um critério, né, para a gente querer que vocês estivessem aqui, porque assim foi notável o crescimento, o tamanho crescimento que a gente teve de oportunidades com a FAPESP, a gente fica muito feliz, muito satisfeito de ver a nossa fundação estadual fomentando os projetos que a gente vê aí de modo nacional uma contramão, né, desse fomento da ciência e tecnologia, e que a gente está sendo muito bem agraciado, inclusive com editais de bolsas, com correção nos valores, né, ainda que não sejam os ideais, mas que pelo menos eles já são melhores do que as nossas agências de fomento nacionais. E até nesse sentido a gente gostaria de perguntar qual a previsão de a gente ter os editais de bolsa, né, que tradicionalmente a gente recebia a cada 2 anos, né, um edital da FAPESP, mas que no último ano a gente teve 2 anos seguidos, né, professora Débora? Não sei como é que está a programação da agenda de vocês também para isso. Professora Ana Carolina, eu agradeço a sua fala, foi realmente com o professor Juarez, eu passei uma tarde inteira conversando com o professor Juarez aqui sobre isso, pessoalmente, sobre a questão da cotutela, e realmente nós sabemos da condição da UFSC, mas tem outras universidades. A FAPESP, professora Ana Carolina, ela se divide em 3 gerências. Eu sou gerente de pesquisa, agora que eu estou me apresentando, né? Mas eu acho que vocês já sabiam. Nós temos uma gerência de bolsas, que é a Ana Paula, nossa colega, nós temos uma gerência de inovação, que é o Leonardo, e a gerência de difusão, que também fica sobre a égide da Ana Paula. Nós estamos sob a égide da gerência de pesquisa. Quem faz a diretoria dessas gerências é o professor Amaury Bogo, né, o qual também conversou com o professor Juarez, atendeu todas as solicitações dele, e assim, a gente sabe que é um aprendizado mútuo, né, então escutamos muito o Juarez, é o primeiro edital, como eu disse, e nós tendemos a inovar. Tá? E nós escutamos muito as dores de todas as universidades, especialmente da UFSC, porque foi uma tarde toda com o Juarez aqui. Bom, uma outra situação, o programa que eu estava colocando da CAP, só para não perder aqui a
A fala é o programa PRINT, de institucionalização da internacionalização dentro dos programas, que é um programa importantíssimo da CAPES, e que deu, na época também da gestão anterior, teve um vínculo muito grande com a Universidade Federal. Eu não sei como é que aconteceram as coisas aí dentro, mas eu tive a oportunidade de fazer alguns eventos com a CAPES e a gente sabe da importância desses programas. A gente acabou não sendo incluído por ser nota Pois 4, é. então foi um pouco complicado, mas... Eu imaginei. Mas outras coisas estão por Mas vir, né? outros cursos da área da saúde foram muito importantes. Que Eu bom. consegui a bolsa de pós-doc com o Print Caps, né? Que legal, olha, tá vendo? Eu lembrei muito porque foram diversos professores agraciados e assim, infelizmente, de um lado tem falhas, do outro agracia, então, mas eu acho que de modo geral foi um programa que estimulou bastante. E voltando a essa fala sobre o pós-doutorado, a gente tem a perspectiva de um pós-doutorado, de editais de pós-doutorado, sanduíche, tá? A gente tem a perspectiva sim. E os editais de bolsa, dentro da perspectiva das bolsas acadêmicas, nós estamos em negociação sim com a CAPES, tá, professora Ana Carolina, para fazer novos editais para o ano que vem, vinculando as bolsas acadêmicas e a CAPES junto com o Estado de Santa Catarina, tá, novos editais. Esse ano, eu não garanto, porque está acabando e a gente tem assim essa questão do ano eleitoral que nos impede de uma série de coisas, né? Mas as negociações estão acontecendo, a nossa colega gerente Ana Paula tem conversado direto com a CAPES, nosso diretor Amaury também, e nós vamos dar continuidade nos programas sim, tá? Isso você pode ter certeza. E outros programas de bolsa FAPESP, que acho que esse último foi, geralmente são os FAPESP CAPES, e esse último foi só FAPESP, foi né? só FAPESP, isso. Você tem alguma previsão desse só FAPESP, a bolsa? Não. Porque já foi implementado este ano, né? Imagino que vocês devam ter mais um... Provavelmente para o ano que vem. Para o ano que vem, tá? Mas esses programas, professora Ana Carolina, é claro que muda a gestão, muda os pensamentos também, né? Nós somos técnicos, estamos aqui há muitos anos, então a gente não sabe também se permanece ou não, mas, de qualquer maneira, a filosofia de trabalho é que esses programas, eles são tradicionais, eles são clássicos, eles são base, né, do fomento aos recursos humanos do Estado, principalmente as bolsas, né. Então, esse da FAPESC, ele está consolidado e se tudo continuar bem, a gente vai dar andamento nos programas, nessa linha dos programas clássicos, porque eles passam a ser como universal. Né? Então, fique tranquila. Entendi. Eu posso te dizer isso com toda a segurança, Carolina. Tá? Posso dizer, se eu estiver aqui, se nós estivermos aqui. Agora, estamos passando por um ano de mudanças, né, Ana Carolina? A gente sabe que muitas coisas podem vir por aí. E, inclusive, mudanças na academia, e também, se me permite, professora Débora, a gente tem visto, assim, que dentro dos programas da UFSC, as demandas maiores são por bolsas de mestrado mesmo, porque a gente tem um número de ingressantes de doutorado que já é menor tradicionalmente, mas que vem diminuindo mais. E a gente até viu dentro de editais de bolsa internos da UFSC que às vezes sobra bolsa de doutorado e falta muita bolsa de mestrado. Então, também é alguma coisa para repasse e para a FAPESC, que também é uma realidade do PPG e de outros PPGs da área da saúde. A gente tem, né, conversa direta aqui com os PPGs da área da saúde do CCS, da UFSC. E essa questão está acontecendo em todos os programas, muito menor a demanda para o doutorado do que para o mestrado, né? Então, impressionante, né? Isso é um fato. E não é só na pós-graduação da UFSC que eu percebo isso em diversas universidades. É nacional. Muito. É nacional e eu não sei se não é um fato da própria pandemia, né, professora? Tudo isso que está acontecendo, eu não sei dizer ainda. A gente entende que é um cenário maior de desvalorização da ciência, de diminuição desses cargos para professores e pesquisadores no Brasil, né, de defasagem de salários, das bolsas serem menores. Então, tem todo um quadro de desvalorização e de cortes com a educação e ciência que tiram um pouco a perspectiva, né? A gente acaba tendo menos vagas. Sem dúvida, até nas universidades privadas a gente está tendo essa questão, né? Então, a demanda ainda tem sido ainda mais dispara entre mestrado e doutorado, mas a gente ainda tem uma demanda e ainda tem bolsas insuficientes, muito insuficientes para o mestrado, né? E também a questão da defasagem do valor da bolsa, né? Porque a gente tem pelo menos a CAPES aí,
já há 10 anos, acho, com o mesmo valor, e aí o valor do dinheiro hoje é outro, né, por conta de inflação, de toda essa situação, não só da pandemia, né, mas Esse é um diálogo extenso, né, professora Carolina? é extenso. Meu Deus do céu, os investimentos na ciência, tecnologia e inovação, nós aqui na FAPESC não podemos reclamar, ao contrário, a gente está muito feliz e nosso estado tem sido agraciado com muitos editais novos e com um orçamento bastante vigoroso nesse aspecto em relação aos anos anteriores, mas não é suficiente, absolutamente não é suficiente. E a gente sabe como é que funciona. O investimento em ciência e tecnologia é um investimento numa nação. Ele é um investimento no desenvolvimento de uma nação. Não se tem como desenvolver uma nação na medida daquilo que se quer, se não se investir em educação, ciência e tecnologia. Os exemplos são vários e diversos. Então, a gente sabe que a CTI, nós temos muito claro isso aqui na FAPESC hoje, inclusive pacificado e consensado, que CTI é desenvolvimento, né? A gente sabe disso. E com ela vem um arcabouço de questões políticas, de programas, de políticas públicas que são necessárias para que elas se façam acontecer dentro desse ecossistema, tanto estadual quanto nacional. E nós trabalhamos diuturnamente aqui para isso, a senhora pode ter certeza disso. E temos plena consciência da importância. Vamos finalizar, então, animando um pouquinho mais também os nossos doutorandos, né? Porque a gente tem aí perspectivas de novos editais e tudo mais. Eu queria só fazer um destaque para os editais que você mencionou dos prêmios, né? A gente tem o edital Fritz Miller, ele tem seleção interna na UFSC, e que, assim, é alguma coisa que a gente não costuma ver nos editais de prêmios, que os editais de prêmios geralmente são para os pesquisadores mais consolidados, mas no caso do Fritz Miller, ele tem também para doutorandos, né, professora Débora? Então, assim, a gente já dentro do PPGN já está em conversa com o nosso Centro de Ciências da Saúde, porque são os centros de ensino que vão fazer essa indicação, para que a gente possa indicar os nossos nomes para essa comissão interna do CCS, para ver se a gente consegue essa inscrição de pessoas da área da saúde também, né, como você mencionou. A gente não ter tido essas inscrições aí nos entristece muito, mas a gente tem as questões de indicação internas também, que às vezes é um comitê, algum conselho, alguma câmara que indica e nem sempre é dentro da nossa área de ciências, né, da vida geral, ou ciências da saúde, das ciências da vida, nem sempre é uma pessoa da área da saúde indicada, né, mas a gente espera que a gente tenha alguém aqui indicado também. Então, isso até para animar os nossos doutorandos para saberem que vocês podem, inclusive, a concorrer editais de premiação dentro da FAPESC, ainda enquanto alunos de doutorado, e que com prêmios que também não é comum acontecer a gente ter premiações que são em dinheiro pro pesquisador, né? Como uma forma de recompensa. Geralmente os prêmios são para a pessoa trabalhar mais, não, né? É um incentivo para a pessoa trabalhar mais, é financiando projetos. E nesse caso, acho que tem um destaque bem interessante para o Fritz Miller da FAPESC, que é com relação ao prêmio aí em espécie para os próprios pesquisadores, né? Não sei se você também quiser falar um pouco mais do nacional, né, da Confap. Eu passei para vocês aqui o Fritz Miller, né, que eu passei o linkzinho ali, e o outro, que é o prêmio de pesquisa, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que é o prêmio do Confap. Só um minutinho que eu estou localizando, professora. Eu já peço aqui para a Luísa e para a Daniele colocarem lá no nosso chat do YouTube também, né? Isso é importante. O primeiro link aí é para o prêmio Fritz Miller. E o segundo é o nacional, né, da Confap. O prêmio nacional, eu já estou colocando aqui já no chat, o prêmio nacional. O prêmio nacional é uma seleção estadual, né, de candidaturas para a submissão do prêmio Confap, que é o nacional, tá? Então, ele tem o prêmio Confap, e é um processo de seleção que envolve todas as universidades, todos os pesquisadores. Ele é lançado simultaneamente em todo o Brasil, tá? Em todas as FAPs.
Essa é a predisposição. Então, ele tem 3 categorias, que é o pesquisador destaque, o pesquisador inovador e depois o profissional da comunicação. O pesquisador destaque, ele vem com as subcategorias ciências da vida, ciências agrárias, ciências da saúde, ciências exatas, humanas, engenharias exatas e da terra, né? Depois o pesquisador inovador, com as subcategorias inovação para o setor empresarial e inovação para o setor público, porque muitos pesquisadores desenvolvem pesquisa para o setor público, inclusive na área de saúde, né? E depois o profissional de comunicação, que daí é uma outra área diferente da de vocês, né? Essa chamada, ela vai, é uma indicação para cada um deles, tá? É uma indicação para cada um deles. Também tem um critério bem seletivo de classificação, e essa chamada submissão de projetos vai até dia 12/8, que é agora. Não, perdão, é 25/8, tá? Já passou, nós prorrogamos. Vai até dia 25, vai até amanhã. O Fritz Miller, que nem eu falei para vocês, ele vai até dia 14/11 a submissão, que é o estadual. O nacional, a submissão vai até amanhã. Então, esse seria legal, sabe? Se vocês tivessem uma proposta dentro da área da saúde. Ele vai até amanhã. E ele não exige muita documentação, assim, mas exige documento que comprove o vínculo, o currículo atualizado, coisas que vocês, os pesquisadores enfim, normalmente já têm, né? É mais ou menos isso. E depois ele vai ser julgado, olha só, nacionalmente, a divulgação dos pré-aprovados vai ficar para setembro, que são pré-aprovados no estado, tá? Depois, o resultado do julgamento e a divulgação dos finalistas vai lá para outubro, tá? Então, a divulgação dos finalistas nacionais vai para outubro. Nós tivemos um evento ano passado, se eu não me engano, dos finalistas. Santa Catarina, se eu não me engano, ganhou o primeiro lugar, não lembro bem, mas foi em Foz do Iguaçu. Foi super legal, tá? Foi super legal. E os pesquisadores daqui, eles ganham a passagem e a estadia para poder participar nacionalmente, tá? Então é isso. Muito obrigada, professora Débora. Só para até também os alunos entenderem, a gente tem diferentes vias de indicação desses nomes. Esse edital nacional, ele veio diretamente para os pesquisadores que quisessem se candidatar, né? Isso. Já o Fritz Miller, que também tem os doutorandos, são os centros, e aí a gente, enquanto programa, a gente está indicando também para os centros, né? Mas, assim, as oportunidades são inúmeras, a FAPESP continua, né, diversificando e buscando, aí, como a professora Débora falou, um maior número também de editais e de variações de editais. E a gente agradece muito a professora Débora pelo tempo dela, para poder nos explicar um pouco melhor como estão sendo feitos os investimentos da FAPESP. Isso são grandes investimentos dentro da ciência, tecnologia e inovação do Estado. E a gente também aproveita para agradecer, né, a FAPESP, em nome da Débora, com relação a todas essas oportunidades que a gente tem tido, né? Então, repassem, por favor, a todos os nossos agradecimentos por essa valorização da ciência dentro do Estado. E, mais uma vez, obrigada também ao Luiz Guilherme pela introdução. Professores e alunos, muito obrigada pela participação. Eu transmitirei ao nosso presidente e ao nosso diretor a alegria de estar aqui com vocês, dividindo conhecimento, né, e transformando toda essa nossa experiência em diálogos importantes para os pesquisadores. Eu acho que essa iniciativa é muitíssimo importante para que a gente consiga realmente trazer para a sociedade e aprender uns com os outros, né, como é que as coisas acontecem. Eu quero nos colocar à disposição aqui, em qualquer tempo, em qualquer hora, qualquer dúvida que os pesquisadores e os alunos tenham, e podem ter certeza que a FAPESP acredita na ciência, na tecnologia e na inovação, muitíssimo. Tá bem? Obrigada pela oportunidade, professores e alunos. Muito obrigada, gente. Só agradecer também, agradecer a professora Débora, obrigado, né, pela presença na nossa aula aberta, e foi muito importante, né, a sua fala, né, e sem vocês, né, sem os órgãos de fomento, nós
não sobrevivemos na universidade, né? Então, os pesquisadores não sobrevivem e pesquisa envolve formação de recursos humanos, envolve, né, uma formação mais qualificada, não só da pós-graduação, mas da graduação também, é todo um contexto, né? A pesquisa não é feita só para a pós-graduação, e também para a graduação, e qualifica a universidade como um todo, né? Inclusive atingindo a extensão também universitária, né? Então, eu não consigo enxergar, né, a pesquisa não atuando nos diversos, né, compartimentos da universidade, né? Então, obrigado pelo apoio que vocês têm nos dado. Professor, eu sou pesquisadora também da universidade, para mim é um prazer estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. Muito grata, gente. Tchau, tchau.